Sejam bem-vindos ao Matematicano. Sou o professor Francisco, professor de matemática. O tema de hoje é fatoração de um número, tá? Nesse caso aqui é fatoração de um número. Exemplo: decomponha em fatores primos. A primeira coisa, fatorar nada mais é do que dividir utilizando números primos. E lembrando, o número primo é aquele que tem apenas dois divisores, tá? O número 1 e ele mesmo, ele não é divisível por mais ninguém, ok? Então a primeira coisa, quando nós temos que decompor o número, no caso estou usando o exemplo 210, primeiro é verificar se ele é ímpar ou é par, tá? Notamos que o 210 é um número inteiro terminado em zero. Todo número inteiro terminado em zero é um número par, tá? E como nós teremos que utilizar desse lado de cá nas respostas números primos, ok? O menor número primo é o número 2, é o único número que é primo e par, quer dizer que o restante é tudo ímpar. Então quer dizer, se o número daqui apareceu, ele é par, tá? Então quer dizer, número par na fatoração é divisível por 2, porque aqui só entra números primos, tá? Dividir por 2 é pegar a metade, ok? E se nós olharmos, a metade de 210 é 105, tá? Então quer dizer, a primeira linha já foi, nós iremos para a segunda linha. Na segunda linha nós notamos que acabou em 5. Se acabou em 5, ele é ímpar, ok? Então se é número ímpar, por 2 não pode mais. Aí a gente segue a sequência, tá? Se por 2 não pode mais, nós podemos que testar por 3. Para saber se o número ele é divisível por 3, basta simplesmente somar os números na sequência. 105 é 1, 0 e 5, tá? 1 mais 0 é 1, 1 mais 5 é 6. Como 6 dá para dividir para 3, então 105 também dá. Então quer dizer, para saber se o número ele é divisível no caso por 3, basta simplesmente somar a sequência de números. Se o resultado da soma der para dividir por 3, o número grandão também dá. Então 105 é 1, 0 e 5. 1 mais 0 é 1, 1 mais 5 é 6. Se 6 dá por 3, 105 também dá. Então, nós temos aqui 105 dividido para 3, tá? Então vamos montar aqui na chave. Nós temos aqui 105 dividido para 3, deixa eu só arrumar aqui, né? Então nós verificamos aqui, ó, nós temos aqui 105 dividido para 3, tá? Pela ordem e pela regra da divisão na chave, número 1 não pode por 3 porque 1 é menor, juntando com 0 se torna 10. 10 pode com 3 porque ele é maior. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? Então quer dizer que nesse caso o 3 cabe exatamente 3 vezes. Porque 3 vezes 3 é 9. 9 para chegar no 10 falta 1. Abaixo 5. Ok? Formando o número 15. Número 15 ainda dá por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 15? Exatamente 5 vezes. Onde 5 vezes 3 é 15, para 15, nada. Tendo como resultado 35. O próximo aqui, 35. Notamos que 35 por ser ímpar tem que ser testado com 3 novamente. E se nós verificarmos pela regra da soma, 35 é 3 e 5. 3 mais 5 nesse caso vai dar 8, né? E 8 não é divisão exata para 3, ok? Então nesse caso por 3 não pode mais. Então pela sequência de primos, nós temos que o primeiro número primo é o número 2, o segundo número primo é o número 3, porque por definição, o primeiro é o número 2, é o único número que é primo e par, tá? O 3, porque ele é primo, porque ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo, mais ninguém. Isso não dá número quebrado, tá? Próximo número primo, tá? É o 4? Não, tá? O único que é primo e par é o 2, 4 é par, tá? Então o 4, no caso, como ele é divisível por 2, como é que eu posso ter um primo que é divisível por outro primo? Então não pode. Então o próximo, os outros primos que vierem aqui são todos ímpares, tá? Mas nem todo número ímpar é primo, porque tem que ter 2 divisores. Então o próximo primo a ser testado é o número 5. Ok? Nós notamos aqui que 35 acabou em 5. E na própria tabela do 5 diz lá que número terminado em 5 é divisível por 5. Tá? Pertence à tabela do 5. Então nesse caso, nós temos que 35 dividido por 5. Na tabuada diz que 5 vezes 7 é 35. Tá? Então 35 dividido por 5 dá 7. E logicamente o número 7 não é divisão exata para 5. Então, nesse caso, nós temos aqui o próximo número primo, é o número 7, ok? Então, nesse caso,
A sequência 2, 3, 5 e 7 já é o começo da sequência dos números primos, tá? Então, nesse caso aqui, 7. 7 é a divisão exata por ele mesmo, onde nós temos que 7 dividido por 7 é igual a 1. Depois que fatorou, coloca-se a barra, tá? Para definir a resposta. E aqui é colocado em formato de potência. Notamos que a primeira resposta encontrada foi o número 2. E o número 2 apareceu apenas uma vez. Então, o 2 apareceu uma vez. O 3 também apareceu uma vez. O 5 também apareceu uma vez. E o 7 também apareceu uma vez. Ok? Então quer dizer, fatorar. Fatorar nada mais é do que dividir utilizando números primos. O exemplo era 210, ok? Então ele foi fatorado. Desse lado só ficam os números primos. 210, como ele terminou em 0, ele é par. Todo número par é divisível por 2. Dividir por 2 é pegar a metade. Metade de 210 é 105. Como 105 acabou em 5, 5 é ímpar. Não pode mais com 2. Próximo número primo testado é o 3. Para saber se o número dá para dividir por 3, tá? Lembrando que aqui é divisão direta, uma divisão exata, tá? Nesse caso aqui, então, 105, basta somar os números. 1 mais 0 é 1, mais 5 é 6. Se a soma dá para dividir por 3, o número grande também dá. Então, 105, 1 mais 0 deu 1, 1 mais 5 deu 6. Se 6 dá por 3, 105 também dá. Então, fazendo a divisão de 105 por 3, deu 35. Como 35 aqui nesse caso acabou em 5, continua sendo ímpar, ok? Mas a soma dele não dá para dividir para 3, tá? Porque 3 mais 5 nesse caso dá 8, tá? 8 por 3 vai sobrar resto, tá? Ok? Então não é divisão direta e exata. Então nesse caso aqui, por 3 não pode mais. Próximo primo é o número 5. E na própria tabuada diz que o número terminado em 5 já dá por 5 direto, porque lá só acaba em 5 ou 0. Então nesse caso, 35 dividido por 5 deu 7. E 7 também é primo. 7 por 7 deu 1. Quando chega a 1, você passa a barra e vamos verificar as respostas. A primeira resposta que encontrou foi o número 2. O 2 apareceu apenas uma vez. Depois a outra resposta foi o 3. O 3 apareceu também uma vez. Depois o 5, que apareceu também uma vez. E o 7 também, que apareceu uma vez. Próximo. Nós iremos falar um pouquinho sobre mínimo múltiplo comum, que é MMC, que nada mais é a utilização da fatoração, tá? Só que nós iremos fatorar os 3 números de uma vez só, ok? Nós vamos verificar os números primos que pertencem aos 3 ao mesmo tempo, tá? Então nesse caso aqui, montando a questão, nós temos 10, 12 e 45, tá? Colocamos a barra da fatoração, ok? Lembrando, a regra é a mesma. Se tiver número par, o importante é que esteja um só, tem que começar pelo número 2. Então nós notamos que o 10 é par, 12 é par, mas o 45 não, tá? Então nessa etapa é o seguinte, se tem número par, começa com 2. Quem for par, você divide, quem não for, você repete. Número 10, notamos que é um número par, então divide. Dividir por 2 é pegar a metade, metade de 10 é 5. Número 12 acabou em 2, então também ele é par. E se é par, continua dividindo por 2, tá? Dividir por 2 é pegar a metade de 12 é 6. 45 acabou em 5, então não é par. Não pode dividir, só pode dividir se fosse par. Então, repete. Então a primeira linha já foi. Segunda linha ainda continua a mesma questão, tem número par. Então anotamos que 5 é ímpar, 6 é par, 45 é ímpar. Notamos que ainda tem um número par. E se tem número par, continua dividindo por 2. Quem for par, divide. Quem não for, repete. Número 5, como é ímpar, repete. 6 é par. São 6 é par, divide. Divide por 2 é pegar a metade. Metade de 6, 3. 45 acabou em 5, é ímpar. Então, repete. Próxima etapa, notamos que não tem mais número par, ok? Então quer dizer que por 2 não pode mais. Então na sequência dos primos, o próximo número primo é o número 3, ok? Notamos que existem números aqui que a divisão, no caso, é direta, tá? Que é no caso o número 3 e o número 45. Vamos lá. Divisão por 3, vou colocar a continuação aqui do outro lado.
Número 5, ele não é divisão direta por 3, por se tratar de um número primo. Tá? Número primo só pode ir por 1 e por ele mesmo, ok? Então por 3 não é divisão direta, então ele é repetido. Número 3 é uma divisão direta por 3, então 3 dividido por 3 vai ser 1. 45, não lembro se 45 dá por 3, porque ele não tem na tabuada. Lembrando, tabuada não tem fim, não acaba lá, no caso 3 vezes 10 que é 30, tem continuação, ok? Tabuada não tem fim, toda multiplicação é uma tabuada. Então nesse caso, para saber se o número 45 dá para dividir por 3, dá para fazer direto pela regra da soma. Basta somar, 4 mais 5 é 9. Se o resultado der para dividir por 3, significa que 45 também dá, tá? Então 45 é 4 e 5, 4 mais 5 é 9. 9 dá para dividir para 3, então 45 também dá, tá ok? Então nesse caso, 45 dividido por 3 vai ser 15. Próxima etapa, temos que verificar se ainda tem alguém por 3. Sabemos que 5 é primo, não pode ir por 3. Ou não dá por 3. 15, lembra-se. Não sei se o 15 pertence à tabela do 3. Basta somar. 1 mais 5 é 6. 6 dá para dividir para 3, então 15 também dá. Então nesse caso, 5 por 3 não pode. Repete, 5 é primo. Número 1 por 3 também não pode, não dá. Menor. 15 por 3 dá. 15 dividido por 3 dá 5. Próxima linha. 5 não dá por 3, não é divisão exata. 1 também não e o 5 também não. Então quer dizer que por 3 não dá mais. Próximo primo é o número 5. Número 5 é divisão exata por 5. Então 5 dividido por 5 vai ser 1. O número 1 repete e 5 dividido por 5 é 1. Lembrando que o EMC, a mesma regra anterior, desse lado só entra números primos. Ok? E agora nesse caso, se nós verificarmos aqui, quando tudo chega a 1, você para, passa a barra e no EMC você multiplica as respostas. 5 vezes 3 é 15, 15 vezes 3 vai dar 45, 45 vezes 2 vai ser 90 e 90 vezes 2 vai dar 180. Então o EMC aqui deu 180. Ok? Então lá, simplificação de fração. Simplificar uma fração é deixar menor, no caso aqui. A mesma regra da fatoração, né? Então, nesse caso aqui, tem que dividir pelo mesmo número, tá? Então, simplificar nesse caso aqui é deixar menor e deixar menor utilizando a divisão. Nós notamos aqui o que há de comum entre 140 e 182, que os dois são pares. E número par, nesse caso, divide por 2. Então, tem que dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Tá? Dividido por 2 aqui, dividido por 2 aqui, ok? Então, se nós pegarmos aqui a metade de 140, né? A pessoa, não lembro de cabeça, como é que eu posso fazer nesse caso? Então, divisão por 2 pode fazer direto, né? Então, no caso aqui, eu estou em 140 dividido por 2. Não sei como é que eu faço essa conta. Não tem problema, 140 é a mesma coisa que 100 mais 40, né? A metade de 100 vai dar 50. Metade de 40 vai ser 20, ok? Só dividir pela metade. Nós já teremos a resposta. 50 mais 20 vai ser 70. Em cima ficou 70. Tá? Podemos utilizar a mesma regra do de baixo. Ok? Eu estou procurando quanto que é a metade de 182. Não sei quanto que é dividir por 2. Não tem problema. Dividir por 2 é pegar a metade. 180 é 100 mais 80. Metade de 100 é 50. Metade de 80 40, tá? Isso aqui é 182, peraí, né? Vamos lá, 182 é 100 mais 80 mais 2, metade de 100, 50, metade de 80 é 40, metade de 2 é 1, tá? E aí é só juntar, 50 mais 40 é 90, com mais 1 vai ser 91. Podemos notar que nós encontramos uma outra fração. Tá? Essas frações são chamadas de frações equivalentes. Frações equivalentes são aquelas que dão a mesma resposta. Então significa que se eu pegar 140 e dividir por 182, vai dar a mesma resposta de 70 dividido por 91. Só que nesse caso ainda está muito grande. Ok? Delta-se, o 70 ele é par, daria por 2, mas os 91 acabou em 1, ele é ímpar, então não pode com 2. Tá?
70 não dá por 3, também não vai dar nesse caso. 70 daria por 5, mas 91 não. Tá? Então nesse caso aqui, os dois são simplificáveis por 3. Tanto em cima, 3 por 7 em cima e embaixo. Ok? Então é dividido por 7 em cima e dividido por 7 embaixo. Então nesse caso nós temos 70 dividido por 7. Nós temos aqui 70 dividido por 7, aonde 1 vezes 7 é 7, para 7 é nada, abaixo 0. E 0 vezes 7 é 0, para 0 é nada. Então quer dizer, 70 por 7 deu 10. E nós temos 91 dividido para 7. Né? Então nós temos aqui 91 dividido para 7. Lembrando que nesse caso, 9 dá por 7 porque ele é maior. Lembrando que a regra da divisão, se for maior ou igual, pode, menor não. 9 por 7 pode. Quantas vezes o 7 cabe no 9? Apenas uma vez. 1 vezes 7 é 7. Para chegar no 9, falta 2 e abaixo 1, formando o número 21. 21 pode com 7 porque ele é maior. Tá? Nesse caso aqui, na tabuada do 7, notamos que 3 vezes 7 é 21, para 21, nada. Então aqui nesse caso, 13, tá? Não dá para simplificar mais, ok? Porque nós notamos aqui os primos. 2, 3, 5, 7, né? Ah, qual é o próximo primo? É o 8? Não. O número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo apenas, por mais ninguém. O único número que é primo e par é o número 2. Então o número 8 ele é par, então ele não é primo. Tá? Aí o número 9 ele é ímpar, ele é primo? Não. O número 9 ele é divisível por 1, né? Por 3 e por ele mesmo. Ele tem 3 divisores. Tá? Para ser primo você pode ter 2 divisores. O número 1 e ele mesmo. Por isso que o 9 não entra na sequência. O número 10 é primo? Não, ele é par. 11 é primo? 11 é primo. 12 é primo? Não, é par. É par é dividido por 2. 13 é primo? 13 é primo. 14 é? Não, par, dividido por 2. 15? Não, tem mais de um divisor, né? O 15 é divisível por 1, por 3, por 5, né? E por ele mesmo. Então 15 falha. 16 é par, então não é primo. 17 é primo. Então 17 é primo. 19 é primo, e assim por diante. Ok? Obrigado a todos, até a próxima aula.